E aí galera, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar novamente, mais uma vez, sobre curiosidades históricas. Bom, eu gostei muito de fazer aquele outro vídeo que eu tinha feito sobre curiosidades históricas. Se você ainda não viu ele, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E, bom, vamos embora para mais esse vídeo. Bom, dessa vez eu vou começar com uma curiosidade sobre o fato histórico moderno mais popular, que todo mundo mais gosta de saber, que é a Segunda Guerra. E a curiosidade que eu tenho para falar é especificamente sobre um conflito em Stalingrado, entre a União Soviética e a Alemanha. E é muito simples, na real é bem rápido de explicar, só que é inacreditável. Houve um conflito em Stalingrado, como eu falei, no ano de 1940, entre alemães e soviéticos pelo território de uma estação de trens que ficava em Stalingrado. Em um certo dia, esse território passou dos soviéticos para os alemães e, novamente, da mão dos alemães, mais uma vez para os soviéticos, 14 vezes em um período de 6 horas. Pois é, galera, é isso mesmo. 14 vezes em 6 horas. Imagina a intensidade do conflito entre essas duas nações naquela época. É muito difícil, mesmo a década de 40 não estar tão atrás quanto outros fatos históricos famosos, é muito difícil para a gente imaginar, por exemplo, eu tenho 26 anos, a gente ali entre 20 e 30 anos, é muito difícil a gente imaginar como realmente era intenso esse conflito, entendeu? Os livros retratam, as histórias retratam, mas é um lance que vai se perdendo no tempo, entendeu? A história sempre se perde no tempo. Prova disso é que muita gente hoje em dia defende ditadura no Brasil. Bom, falando em Brasil, eu decidi dessa vez trazer um fato sobre nossa terrinha, nosso Brasil tão amado aí. E trazer um fato sobre Tiradentes, um grande nome, né? Um grande mártir da Inconfidência Mineira. E aí é uma curiosidade mesmo, porque é engraçado ver como as coisas se modificam e o porquê elas se modificam. Se você pensa em Tiradentes, e você provavelmente já viu algum retrato dele, alguma pintura que o retratasse no colégio ou algo do tipo, você sempre vai lembrar dele, né, no momento de sua morte, do seu enforcamento, barbudo, com os cabelos compridos e usando uma túnica. Ele é retratado na maioria das vezes nos livros de história e nas obras de arte dessa forma. Mas na verdade, Tiradentes era um militar. Então ele tinha sua barba feita, ele não tinha barba comprida e também tinha os cabelos cortados. Na real, ele ficou preso em um lugar onde todos os presos ali eram obrigados a raspar a cabeça. Então não, Tiradentes não morreu cabeludo, barbudo e de túnica. Ele morreu sem barba e com os cabelos cortados. Sim, não se sabe ao certo, mas acredita-se que, por ser um mártir, ele era retratado desse jeito também porque, pelo fato dele ser brasileiro e o Brasil ser um país cristão, ele era retratado dessa forma para relembrar a imagem de Jesus, né, que também é uma imagem contestada, tal, mas para relembrar aquela imagem do Jesus europeu que a gente está mais acostumado a ver nos filmes e também em obras de arte. E isso faz muito sentido, né, se a gente parar para pensar que o nosso país é um país cristão e ele também foi um mártir, assim como Jesus. Não estou comparando os dois, né, óbvio, mas faz sentido, cria um apelo maior à imagem dele para ele ser visto realmente como um herói. Bom, agora a próxima curiosidade, ela na verdade é mais uma correção histórica, que é uma correção engraçada que se precisa ser feita, né? Se você pensa em Benjamin Franklin, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Se você pensou presidente dos Estados Unidos, você caiu em um grande delírio coletivo da nossa era, pelo menos de não americanos, mas da nossa geração. Benjamin Franklin nunca foi presidente dos Estados Unidos. Ele fez parte da Carta de Independência e tudo mais, é um nome muito importante na história americana, mas ele nunca foi presidente dos Estados Unidos. Durante a pesquisa, para fazer esse vídeo aqui, eu percebi que muita gente realmente acredita. Eu encontrei citações de Benjamin Franklin como presidente dos Estados Unidos até em sites de história. E é curioso, né? É um exemplo do delírio coletivo, assim. E as pessoas falam, ah, isso não acontece. Ou então, acontece porque não foi no nosso país
e também porque foi há muito tempo atrás. Mas aí um bônus de como isso acontece, e pode acontecer, mesmo sendo no nosso país, e mesmo não sendo há tanto tempo atrás. Um grande delírio coletivo recente em relação ao 11 de setembro, mas que se trata de brasileiros, são um número de pessoas da minha idade, da nossa faixa etária aqui, entre 20 a 30 anos, como eu falei, que acreditaram que a transmissão da Globo, que estava acontecendo, que foi interrompida para anunciar o 11 de setembro, era um episódio de Dragon Ball onde o Goku iria se transformar em Super Saiyajin 3. E isso nunca aconteceu. O programa que foi interrompido para mostrar as imagens do 11 de setembro aqui no Brasil, na Globo, foi um programa rural. Não é o Globo Rural, porque já era mais tarde isso, mas foi um programa especial que mostrava a vida de fazendeiros na Globo. O Dragon Ball, o episódio do Super Saiyajin 3, nunca foi interrompido no 11 de setembro. E tem muita gente, inclusive eu, até fazer essa pesquisa, que jurava de pé junto que isso tinha acontecido. Isso é uma prova de como o delírio coletivo acontece, e sim, não precisa se passar tanto tempo e também não precisa ser distante da gente. A gente vai pro quarto e último fato histórico, última curiosidade histórica, que talvez seja a mais bobinha de todas, aí eu deixo pra vocês julgarem, mas que eu achei muito engraçado, sério, eu achei muito divertido ver como algumas coisas evoluem. Você aí já se perguntou como começou a cultura, a tradição do biscoitinho da sorte chinês? Pois é, ele começou durante a guerra. Os mongóis foram talvez o maior império, eu não vou ter certeza disso agora, então não vou afirmar se eles foram o maior império que já existiu, mas provavelmente um dos maiores. E eles dominaram a China durante muito tempo. E os chineses, eles, insatisfeitos com essa situação, entraram em conflito contra o Império Mongol a fim de expulsar os mongóis da China. Enfim, na época, eles percebiam que os mongóis não gostavam de uma espécie de bolinho que existia na China, que era um bolinho feito com uma massa muito parecida com o biscoitinho chinês que você conhece hoje em dia. E os mongóis, por algum motivo, não gostavam desse bolinho, eles não comiam. E os chineses, percebendo isso, falaram, pô, e se a gente colocar bilhetinhos com estratégias de guerra dentro desses bolinhos? Porque aí só os chineses vão pegar, já que os mongóis não gostam desse bolinho. E aí eles começaram a fazer isso. Eles começaram a escrever bilhetinhos com estratégias de guerra e guardar esses bilhetinhos dentro desses bolinhos para que somente outros chineses pegassem e tivessem acesso a essas informações. Foi a partir daí que começou a evoluir e, enfim, a guerra acabou, o Império Mongol acabou, a China voltou a ser só da China, e o tempo foi passando, as coisas foram evoluindo, e daí foi dessa estratégia de guerra que surgiu a tradição do biscoitinho chinês, que traz hoje aí várias coisas sobre sorte, né? E lições de vida que funcionam tanto quanto horóscopo. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Fazer vídeos sobre fatos históricos é uma das coisas que mais me deixa motivado para fazer, porque eu gosto demais de história. Então, se vocês curtiram também, curte aí, se inscreve aí no canal e até a próxima.